Êxodo capítulo 2. Quem não achou, diz amém. Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada para tomá-lo. Abrindo, viu o menino, ele chorava, e ela teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu ao encontro de seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele viu que um egípcio feria um hebreu dos seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda, vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feriste a teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs por líder e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente tudo foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. O sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que voltastes hoje tão depressa? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Ele perguntou às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés concordou em morar com este homem, com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Zípora deu à luz um filho, a quem Moisés chamou Gerson, dizendo: peregrino sou em terra estranha. Depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amém, irmãos? Eu não vi igreja nenhuma que estudasse o Novo Testamento capítulo. Nós estudamos, tá, irmãos? E já estamos passando por Gênesis, agora em Êxodo. Se eu não estiver enganado, acho que é menos, mas eu vou olhar lá. Você anotou lá, Gemiro? 2:33? Hein? Ô, Julina. Ô, irmã Julina. Nós vamos terminar, né, irmã Julina? Fala com ela aí para mim. Fala com ela. 2033, ela tem que estar aqui para terminar, hein? Ué, mas só quer morrer antes? Esse é o propósito de estudar a Bíblia inteira. Eu tentei entrar em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil para dizer para eles que esta igreja está estudando capítulo por capítulo, já estudou o Novo Testamento todo e estamos no Velho. Mas eu não consegui contato com eles, não entendi por quê, não me pergunta, mas eu liguei os números que estavam lá, mandei e-mail. Isso eu nunca vi dizer, que alguém estudasse a Bíblia assim, mas nós somos agradecidos a Deus pelo privilégio. Eu perguntei quem está estudando, para te incentivar a não perder, é só um dia na semana. Se você tiver propósito na sua vida e falar: eu vou toda quinta. É claro que tem aqueles dias lá, sei lá o que acontece, tem gente que viaja, né? Enfim,
Mas se você quiser, você consegue. E a gente precisa de ter atividades que nos levam para a presença do Senhor Deus. E eu acho que esta é uma boa atividade, tá, irmãos? Bem, então nós vimos na semana passada a história contada, né, dos descendentes de Jacó que foram para o Egito. Nós vimos pela palavra de Deus que foram 70 pessoas que entraram lá, sem contar o José, que já estava lá no Egito, tá? Entrou os 11 irmãos de José e o pai de José. Agora nós vamos ver num capítulo só. Pode passar para mim, que isso aqui eu não entendo porque eles vendem esse negócio para a gente, mas só funciona um ano mais ou menos. Eu já tenho uns 3 negócios desse lá. Vou ver se eu consigo um que dura mais. Nós vamos ver nesse capítulo 2 o nascimento de Moisés e depois vamos ver Moisés fugindo para a terra de Midian, tá? Moisés então vai nascer e em poucos versículos, em 10 versículos, vai contar a história de Moisés, do nascimento dele, e depois nós vamos entrar já Moisés, um homem grande, fugindo, né? Cometendo um crime e ele fugindo. Pode passar aí. Bem, começa a história, na verdade, irmãos, de um dos maiores homens de toda a história, tá, irmãos? Moisés é reconhecido como um dos maiores homens de toda a história. Na verdade, como líder religioso, ele é reconhecido o maior líder religioso de todos os tempos, por causa do trabalho que ele fez, esse trabalho aí de livrar o povo de Israel e de fazer com que o povo de Israel fosse liberto, tá? Bem, então aí está a história desse homem brilhante. Ele viveu 120 anos, Deuteronômio 34, verso 7, mostra que ele viveu 120 anos. E que segundo esse homem aí, George Anderson, nós poderíamos assim dividir os 120 anos dele. Esse autor disse que ele viveu 40 anos aprendendo a ser alguém, depois 40 anos que ele não era ninguém, e depois 40 anos ele passou aprendendo que Deus é tudo. E não é que o homem fez uma boa divisão? Você vai ver que os primeiros 40 anos dele, ele aprendeu a ser alguém. E você vai ver por que ele aprendeu a ser alguém. A Bíblia relata, principalmente o livro de Atos, capítulo 7, e o livro de Hebreus, quando vai falar da fé. Ele passa 40 anos recebendo boa educação. Ele passa 40 anos para aprender a ser alguém. Estudando toda a sabedoria do Egito, ele se torna um príncipe no ensinamento. 40 anos. A Bíblia vai mostrar para nós isso, tá? E depois, os outros 40 anos, ele passa aprendendo que ele não era ninguém. Os irmãos vão notar que durante esses próximos 40 anos dele, é quando ele vai lá para a terra de Midian. E lá é como se ele tivesse aprendido no Egito a ser um príncipe, um rei, um homem que sabia muito. E depois ele vai passar 40 anos em outro lugar, desaprendendo, aliás, o que ele aprendeu, porque lá ele vai ser pastor, lá ele vai cuidar de ovelhas. E agora imagina bem, um homem que foi ensinado, teve boa educação, ensinado entre os príncipes, depois ele vai cuidar de ovelha lá no pasto. O que ele está fazendo? Ele está meio que desaprendendo, né, o que aprendeu. E você sabia que toda pessoa que acha que é estudada demais, que é culta, e não desaprende o que aprendeu na prática, ela se dá muito mal na vida, ela se torna orgulhosa, torna aquela pessoa que parece que é dono do mundo. E a gente estuda, e não pode perder as raízes lá do mato, da roça, de que a gente depende de arroz e feijão para comer, para viver, você precisa das coisas básicas para viver, porque às vezes a pessoa vai adquirindo títulos e conhecimento, e ela começa a achar que ela vive por si só, ela é dona do mundo, ela consegue tudo, e depois ela precisa desaprender o que aprendeu, e voltar às raízes. Mais ou menos isso que a gente vê acontecendo com Moisés. E os últimos 40 anos dele, a gente nota que ele passou ele aprendendo que Deus é tudo, até o fim da vida dele. Foi quando se despontou o grande líder que tira o povo de Israel do Egito e vai levar o povo para a terra de Canaã. Aí ele vai ver Deus fazendo tudo. É Deus agindo aqui, Deus agindo ali. O povo pede água e não tem água no deserto. Deus dá água para eles, da rocha. O povo quer comer pão, mas não tem pão no deserto. Deus manda o maná, né, desce toda noite, ele escolhe um pouco. O povo tem vontade de comer carne, mas não tem carne no deserto. Deus manda as codornizes e o povo vai comer.
e o povo adoece e não tem médico, não tem remédio, Deus vai e provê a cura para eles. O povo sente calor durante o dia, que está muito quente, mas não tem tenda para todo mundo, Deus vai e se posiciona sobre eles em forma de uma nuvem, aquela nuvem é sombra e refresca o povo durante o dia. Aí à noite o deserto, a temperatura cai muito e fica gelado, o deserto que durante o dia é 40, 50, 60 graus de calor e mata, de noite ele é super gelado, a temperatura abaixo de zero. No frio, o povo reclama, Deus vai e se apresenta como uma coluna de fogo e aquece o povo durante a noite. E assim vai. Então ele passa os últimos 40 anos vendo Deus fazer cada coisa, e aí ele se dá conta que Deus é tudo. Ele aprende que Deus é tudo. Aí morre o homem Moisés, né? Morre sem entrar na terra prometida, tá? Não quero que vocês esqueçam nunca, Moisés não entra na terra prometida. Ele vê a terra prometida de longe e Deus vai e fala com ele, você não vai entrar lá. Ele fica triste e Deus diz, não vai, olha a terra de longe, depois sobe lá naquele monte, que você não vai entrar. E ele não entra, tá? Na terra prometida. Pode passar. Bem, aqui a Bíblia começa dizendo para nós no versículo 1 e 2, que Moisés nasceu da tribo de Levi, tá? Isso fica muito claro, olha, um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da tribo de Levi. Então ele casou, o pai de Moisés casou com uma mulher da mesma tribo deles, que era da tribo de Levi. E o verso 2 diz assim, que a mulher concebeu e deu à luz um filho, ou seja, a mãe de Moisés engravidou dele, que era Moisés, e aí o menino nasceu. E aí, quando ela viu que Moisés era formoso, ela escondeu Moisés durante 3 meses. Agora vou fazer uma pergunta boba para quem veio da semana passada. Por que ela escondeu o menino durante 3 meses? Quem lembra? Porque havia uma lei, um decreto de Faraó, que toda criança macho deveria ser morto. A princípio, ele armou uma situação para que as parteiras matassem os meninos. Como as parteiras, temendo a Deus, desobedeceram a ordem do rei e não mataram os meninos, Faraó apelou, no versículo 22, ele ordenou que todo o seu povo matasse os meninos que nascessem. Em outras palavras, falou para as próprias mães matarem. Já que as parteiras não matam, eu quero que todo mundo mata as crianças quando nascerem. Ele apelou, ele chegou a dizer para que a própria mãe matasse a criança. E eu quero que você entenda que Deus não gosta de matança. Às vezes que Deus fez matança, foi uma coisa muito específica. E Deus tem um cuidado muito grande para com os filhos, para com as crianças. Você nota que quando Deus pediu a Abraão para matar o filho dele, eu vou te fazer uma pergunta. É estranho o que eu vou te perguntar. Deus mandou Abraão matar o seu filho Isaque, não mandou? Mas vou te fazer uma pergunta. Deus queria que Abraão matasse Isaque? Então por que ele pediu uma coisa que ele não queria? Não é? Mas não é estranho Deus pedir uma coisa que ele não quer? Por isso que você precisa interpretar o que Deus te fala. Nem tudo que Deus te manda fazer, Ele quer que você faça. Isso é sério. Tem muita gente quebrando a cara. Deus mandou eu fazer. Mas será que Ele mandou você fazer? Mas será que Ele quer que você faça? Ou Ele está provando a tua fé? Viu? Você precisa interpretar o que Deus fala. Porque nem tudo que Deus fala para você fazer, é para você fazer. Ele está te testando. Qualquer um de nós que estivesse com o cutelo na mão, como Abraão estava, para matar Isaac, a gente ia terminar o serviço. A gente ia levantar o cutelo, né, que era uma faca lá, algo parecido com uma faca, uma foice mais ou menos, ia descer a mão sem dó. A Bíblia diz que ele já estava preparado quando o anjo bradou e disse para não fazer aquilo, e ele segurou a mão e não fez. Você precisa aprender de Deus e precisa conhecer Deus, o Deus da Bíblia. Não o Deus da aventura das pessoas, não o Deus apaixonado que as pessoas imaginam, mas o Deus da Bíblia. Eu fico com esse texto e guardo ele no meu coração. Então, o menino nasceu da tribo de Levi, e por ser formoso ele foi preservado. Nota um detalhe: o que levou a mãe de Moisés
a esconder Moisés por 3 meses é que ele não era feio. Ele era formoso. A Bíblia fala por quê. Agora eu te pergunto, e se ele fosse feio? Você nunca percebeu isso, não é? Você só leu a Bíblia. Por isso que a Bíblia não é para ler, a Bíblia é para estudar. Ó, acompanha na sua Bíblia. Verso 2. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Ó, vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. E agora, meninada feia? E agora, bebezada feia? Você nunca tinha notado isso. Ah, pastor, mas, pode mexer no banco. Eu gosto quando a Bíblia fala algo que aguça a atenção da gente, porque tem gente que detona quando eu falo alguma coisa, mas eu não estou mentindo, eu estou falando. Aqui diz que porque o menino era formoso, ela resolveu. Não é porque Deus falou com ela para guardar o menino. Não é porque Deus falou com ela, teu filho vai libertar meu povo. Não é porque Deus falou, eu estou escolhendo o teu filho. Não, a Bíblia diz que porque ela achou o menino bonito, o menino é formoso, e eu vou esconder o menino por 3 meses. Viu, querido? Sabe por que eu estou te dizendo isso? Primeiro, para você parar de florear a Bíblia Sagrada. Segundo, para você parar de florear e supervalorizar as pessoas da Bíblia, igual quem achava que Abraão era o homem mais perfeito do mundo, viu tanto de coisa errada que ele fez. Quem achava que Isaac era isso, viu. Quem achava que Jacó, Israel, né, que depois recebeu o nome de Israel, viu o tanto de erro que ele fez, só para você ver que perfeito só existe um, e ele está lá em cima, e homem nenhum, nem da Bíblia, é tão perfeito como ele. Mas eu queria que você compreendesse, que quando aquela mãe olhou o seu filho e viu que o menino era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Eu quero que você preste atenção no que o Espírito Santo de Deus vai te dizer. Na atitude de uma mãe, Deus operou e Ele opera. É aí que eu queria que você entendesse. Nas suas mazelas, no seu zelo, no seu cuidado, se você permitir, Deus te usa para libertar não apenas um povo, mas uma nação inteira, como foi o menino que só foi salvo porque a mãe olhou e falou, meu filho é bonito. Porque quantas mães olham para o seu filho e ele é feio? Ou a filha é feia? A Bíblia não diz que Moisés era bonito. A Bíblia diz que Moisés era bonito? Ela diz que o quê? Que a mãe viu que ele era bonito. Está vendo? Não fala que ele era bonito. Você está entendendo, não está? A Bíblia não fala, Moisés era um menino formoso. Presta atenção. Eu peço para você não olhar para mim, olha para a Bíblia. Porque, olha porque está escrito aí. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Aí ela diz, vendo que ele era formoso. A Bíblia não disse que ele era formoso. Diz que ela viu que ele era formoso. É assim que está na sua Bíblia aí? É isso que é importante para nós. O olhar daquela mãe viu que o menino era formoso. E porque ela viu que ele era formoso, porque o olhar dela viu aquele menino bonito, ela guardou o menino por 3 meses. E Deus operou através da vida dela, pelo que ela olhou. Por isso que eu estou dizendo, como é que você vê o mundo? Como é que você vê teu marido? Ele é formoso? Como é que você vê a tua esposa? Ela é formosa? Como é que você vê os teus filhos? São formosos? Como é que você vê o teu pastor? Ele é formoso? Porque eu quero que a igreja aprenda a olhar a formosura que as pessoas mais miseráveis deste mundo têm. Porque Deus pode usar o teu olhar para abençoar uma geração inteira. Vocês perceberam isso ou não perceberam? É a questão do olhar. Em nenhum momento Deus disse que ele era formoso e a Bíblia diz que ele era formoso. Em nenhum momento está dizendo isso. Disse que a mãe viu que ele era formoso. Então, dependendo do teu olhar, meu filho, as coisas vão mudar demais ao teu redor. Você precisa aprender a olhar as coisas com os olhos de Deus. Você já viu que a Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê? O homem vê o que? O exterior, Deus vê interior, Deus vê o coração. Por isso que aquela pessoa que se apedreja, que você diz que não tem valor, pode ser que tenha mais valor do que você. Para Deus, Deus olha e fala, aquilo é de valor. Você olha e pã, e rejeita.
Tá, irmãos, eu queria parar nisso, só para você entender. A mãe viu que o menino era formoso, e por isso o menino foi preservado. E nisso Deus usou, para abençoar uma nação inteira, e escrever a história linda que nós acabamos de ver, uma das em que Deus mais atuou, Deus mais agiu com poder e graça, foi na vida em torno de Israel, na história em torno de Israel. Isso foi fruto, irmão, de um plano desesperado, tá? Na verdade, tá? Ao ser colocado num cesto no rio, onde a realeza se banhava, a providência de Deus fez com que o menino fosse encontrado pela filha de Faraó. A partir do versículo 3 você vai ver que, não podendo a mãe de Moisés contê-lo por mais tempo, ela tomou um cesto de junco, revestiu de betume e pinche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Vem cá, irmã de quem que ficou de longe olhando até onde o cesto ia? Hein? Irmã de quem? De Moisés. Moisés tinha só uma irmã, quem lembra o nome dela? Então quem é que estava aqui agora? Menininha, veja bem, olha bem, você tem que acompanhar a história desse jeito. Então quer dizer que, na hora que a mãe do menino segurou o menino por 3 meses e viu que não dava mais, pegou uma cestinha lá, né, cesta de junco, revestiu de betume e pinche, que é a mesma coisa que é o petróleo que a gente conhece hoje, né? Pôs o menino lá dentro e largou o menino entre os juncos à beira do rio, tá? E aí a irmãzinha de Moisés ficou olhando de longe para saber o que ia acontecer com o menino. Aí, versículo 5, a filha de Faraó desceu para se lavar. A realeza, tá vendo? Ó, filha de Faraó desceu para se banhar ali no rio. E as donzelas passeavam pela beira do rio, estavam ali também. Aí ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada para tomar o menino, diz a palavra, tá, para nós. Aí o versículo 6 diz que, abrindo, viu o menino chorava. E ela teve compaixão do menino e disse: este menino é dos hebreus. Agora eu quero dizer uma coisa. Ela era filha de Faraó. Faraó tinha mandado matar. O menino cai na mão da filha de Faraó. E a menina, filha de Faraó, deveria matar Moisés. Mas aí Deus entra com providência. Por isso que nós colocamos ali, olha. A providência de Deus fez com que ele fosse encontrado pela filha de Faraó. E ela desobedecesse a ordem do pai e não matasse o menino. Sabe o que eu queria dizer para você? Que quando Deus determina algo, ninguém encontraria Deus. O menino caiu na mão do lobo. O menino caiu na mão do bandido. Soltou o menino para salvar o menino caiu na mão da filha de Faraó. Por isso que a gente tem que parar de usar nossas próprias armas para resolver as coisas, irmãos. A gente tem que aprender a confiar em Deus. Tá? Pode passar mais um. Note-se que somente alguém da realeza poderia seguramente ignorar o decreto do rei. Por que ele caiu na mão de Faraó? Porque a única pessoa que podia desobedecer Faraó era alguém da realeza. Amém, irmãos? Está vendo? A gente pensou assim, não, caiu na mão da filha de Faraó, acabou, está morto. Não, se o rei mandou matar, se caísse na mão de qualquer outra pessoa, o menino morreria. Se caísse na mão de um empregado, ele morreria. Se caísse na mão de um dos guardas de Faraó, morreria. Se caísse na mão de qualquer outra pessoa, mas se caísse na mão de alguém da realeza, o menino era a única pessoa que poderia ignorar e não cumprir a lei de Faraó. E Deus fez isso. A única pessoa que poderia ignorar o decreto de Faraó era alguém da realeza. Moisés, irmãos, era uma criança formosa e chorou na ocasião apropriada, tocando assim o coração da filha de Faraó. Porque a Bíblia diz que quando ela abriu o cesto, verso 6, o menino chorou. E ela teve então compaixão do menino que chorava. Tá? Sabe o que você precisava aprender? Você precisa aprender os benefícios do choro. E aqui está vendo um deles, sabia? Hã? Você sabia que a gente vale a pena chorar? Tem gente que não chora nem por decreto. Esse menino chorou na hora certa. Na hora que ele abriu o bueiro, como se diz, né? Ele abriu o bueiro
exatamente quando a mulher abriu o cesto e ela viu o choro. E a Bíblia diz que ela teve compaixão. Você precisa aprender. Chora para que Deus possa se compadecer de você. Abra o bueiro para Deus, para ver se Deus tem a misericórdia de você. A Bíblia não diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Viu? Pode passar. Os versos 7 e 9, irmãos, 7 ao 9, na verdade, vão mostrar como Deus honra a nossa fé. Ao pedir para chamar a ama, a criada chama a mãe do menino, veja bem, do versículo 7 ao 9. Então disse sua irmã, olha bem, vamos lá, 7, então disse sua irmã de quem? Hein? Vocês viram isso? A menina estava ali de olho, olha bem, presta atenção, versículo 3, a mãe do menino faz a cestinha, betuma ela para ela não afundar, né? Para ela ficar, eu esqueci como é que você faz para algo não afundar, impermeabilizar ela, põe o menino lá dentro, tampa e deixa correr na água. E aí o versículo 4 diz que a irmã de Moisés fica de longe vendo, onde o menino, o que ia acontecer? Versículo 5 diz que a realeza desce para tomar banho e vê o cesto, a filha de Faraó vê o cesto. Versículo 6 diz que quando ela abre o cesto, vê que o menino estava chorando, tem compaixão do menino. Versículo 7 diz que então ela diz assim, a filha de Faraó disse à irmã, versículo 7, então disse Miriam, a irmã de Moisés, a filha de Faraó, ela pulou na frente e disse, versículo 7, a irmã de Moisés pula na frente e disse assim para a filha de Faraó, você quer que eu vá chamar uma ama entre as hebreias que crie este menino para ti? Talvez você nunca tinha notado. A menina entrou na conversa. Na hora que a mulher abriu lá, a filha de Faraó abriu e viu que o Moisés chorava, ela teve compaixão e falou, esse menino é das hebreias. Alguma mãe lá resolveu não matar o menino e jogou na água. Aí a menina, a irmã de Moisés, pula na frente e fala, você quer que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que cria o menino? Aí a filha de Faraó responde depressa, versículo 7, vai! Ela foi, diz a palavra, e chamou a mãe do menino. Chamou quem? A mãe do menino, Moisés, era a mãe de quem? De Miriam. Ela foi lá, mãe, corre, mãe. A filha de Faraó quer que a senhora crie Moisés. Você nunca tinha visto isso, talvez. Só no filme lá da novela, sei lá. Viu? Coragem, ousadia, precisão, sangue frio, tudo controladinho, atitude de olhar e ver até onde o menino ia parar, presença de espírito, porque quando a filha de Faraó se compadeceu do menino, ela pula na conversa, você quer que eu vá chamar uma ama entre as hebreias? Vai! E ela corre e chama quem? Não chama qualquer ama, chama a mamãe dela e fala, mãe, cuida do menino, a filha de Faraó quer que alguém cuide, vai cuidar do menino. Eu lembro de Ana, lembra a Ana de Alcana lá, a mãe de Samuel? Orou por Samuel, Deus deu Samuel a ela. Ela pegou o menino, ficou com ele um pouquinho, entregou o menino para o Senhor e Deus o devolveu um homem, um profeta, um homem que entrou para a história, porque uma mãe teve coragem de liberar o menino. Quando a mãe de Moisés libera Moisés, talvez ela não sabia que Deus o ia devolver. Devolveu o menino para ela criar. E ainda deu bolsa de estudo para o menino, porque quando chegou a determinada idade, o menino foi para a casa de Faraó, e lá ele estudou, e nós vamos ver em Atos 7, que o menino aprendeu toda a ciência do Egito, virou um engenheiro, sei lá o quê, aprendeu muita coisa, ganhou bolsa de estudo ainda, lá com o Faraó. E aí resolveu voltar para o seu povo, e liberta o povo, e vai e constrói uma história grande e bonita. Quanta coisa mãe, quanta coisa irmã e irmão, você precisa aprender com relação a servir a Deus, ao serviço a Deus, está vendo? Então, ao pedir para chamar a ama, a irmã de Moisés chama a mãe,
ele não somente foi salvo da morte, como também eles receberam um salário para criar o menino. Eu não tinha pensado nisso não, tá? Não falei isso para vocês aqui. Além de cuidar do menino, que era o filho deles, ainda paga, vai receber dinheiro para criar seu filho, hein? Você tem coragem de entregar o seu filho também para Deus? E deixar que Deus use o seu filho? É muita bênção, irmãos. É muita bênção, tá? Nós encontramos nesse texto. E não há dúvida, irmãos, de que eles nesse tempo ensinaram, certamente nesse tempo que Moisés ficou com a mãe, ela deve ter ensinado o menino a respeito das promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Certamente foi o tempo em que o menino aprendeu das promessas. Veja bem, o verso diz para nós assim: quando respondeu a filha de Faraó, vai, a moça foi e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve esse menino, cria, e eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E o versículo 10 diz: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou. E então a filha de Faraó pôs o nome dele de Moisés, e ela disse: das águas eu o tirei. Pode passar para mim. Moisés, irmãos, ele foi realmente adotado pela filha de Faraó. Desse caso está muito claro pela palavra de Deus. Agora, um detalhe importante é que Moisés recebeu a melhor educação disponível. E durante 40 anos ele viveu como um príncipe. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 7, como eu disse para você, e você vai ver que traz algum relato de Moisés, assim como Hebreus também traz relatos sobre Moisés. Veja o que diz Atos, capítulo 7. Nós não vamos ler ele todo não, tá, irmãos? Isso é quando Estevão estava pregando para o povo de Israel. Atos capítulo 7, você achou? Diz amém. Diz assim, 20, verso 20, vamos ler o 20. Nesse tempo nasceu Moisés. Ele era muito formoso e foi criado 13 meses na casa de seu pai. Ao ser abandonado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Verso 22. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e se tornou poderoso em palavras e em obras. Ou seja, ele ficou um camarada eloquente e muito sábio em obras, tá, diz a palavra. O verso 23 diz que quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos. Por isso que nós colocamos lá, ó, durante 40 anos ele viveu como príncipe. Aí, quando diz o verso 23, quando ele completou 40 anos, resolveu visitar os seus irmãos. Foi com 40 anos, verso 24, que ele viu um deles sendo maltratado e defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Verso 25 diz, ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de libertar pela sua mão, mas eles não entenderam. Quando esse versículo aqui diz que quando ele matou o egípcio, ele pensava que seus irmãos iam entender que Deus lhe havia de libertar pelas suas mãos, mas eles não entenderam. Esse versículo deixa para nós um pensamento. Esse versículo deixa muito claro, irmãos, que quando Moisés matou aquele egípcio, ele pensava que seus irmãos iam entender que ele ia ser o libertador. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que não foi lá no Monte Sinai que ele recebeu um chamado. Aqui ele já sabia. A Bíblia não relata quando. Mas quando ele matou o egípcio, ele sabia, Deus vai me livrar. Então, entrou, matou o egípcio, ficou tranquilo, sou o libertador. Só que não aconteceu o jeito que ele queria, o plano não deu certo. O povo deu em cima dele. Dá para a gente pensar uma coisa, que Moisés precipitou as coisas, não era o tempo de Deus, e ele deu bobeira. Existe um tempo para tudo. Deus me chamou para ser pastor no ano que eu aceitei Jesus, não foi profeta que me falou não. Deus falou comigo. E eu só fui me tornar pastor em 2000. Tem gente que acha que Deus falou agora mesmo. Está enganado? Deus falou que ia fazer de Abraão uma multidão e ele morreu praticamente sozinho. Deus falou que ia fazer dele uma grande nação, falou com Abraão, e na verdade Abraão nasceu,
Abraão morreu, teve Isaac, Isaac teve Jacó, e agora quando eles entraram no Egito, eles eram só 70. E que negócio é esse? Que Deus falou que ia ser, eles iam ser uma grande nação. Você precisa aprender a discernir qual que é o tempo de Deus para a tua vida. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E deixa-nos entender que Moisés precipitou. Não estou dizendo que ele precipitou, não. Eu só estou dizendo que quando ele matou o egípcio, ele pensou, esse povo vai entender que eu sou libertador. Mas não era assim. Não foi assim, você viu que não foi? Então eu só estou lendo para você pensar. Ao matar um egípcio, esperando que eles entendessem que ele seria o libertador, nós lemos esse texto, o seu plano não funcionou. Pode passar, tá? Então, fugindo para salvar a própria vida, agora é que começa o plano de Deus, se você for notar bem. Até aqui no versículo 11, quando ele vai e mata o egípcio, e ele sai fugido. Quando ele sai fugido é que começa o plano de Deus. Não adianta nada você correr com as coisas. Se Deus falou que vai fazer contigo, Ele vai fazer. Pode demorar 40 anos. Tá? Presta atenção nisso, tá? A educação do Egito, irmãos, tornou Moisés confiante e capaz. Por que tornou confiante? Porque você viu aqui, o versículo 11 diz que naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu ao encontro de seus irmãos e atentou para suas cargas. Ele viu que um egípcio feria um hebreu dos seus irmãos. Ele olhou de uma e de outra banda. Olha bem, olha a cena, que cena bonita. Moisés então resolve, agora já grande, 40 anos, nós sabemos disso, porque nós lemos lá em Atos, resolve sair para visitar os irmãos dele. E aí ele vê um egípcio que feria um hebreu. Aí ele olha para um lado, não tinha ninguém olhando, olhou para o outro, não tinha ninguém, pã, mata o egípcio. Olha que cena bonita, de um crime. Você já ouviu dizer uma frase, delegado gosta de falar isso demais, delegado e investigador, eles dizem que não existe crime perfeito? Não existe pecado perfeito, escondido, sempre tem alguém vendo. E quando não tiver homem nenhum vendo, quem é que está vendo? Hein? Quando não tiver homem nenhum vendo, Deus está vendo. Aqui Moisés olha para um lado, olha para o outro, e viu que ninguém ali havia, matou o egípcio e escondeu o camarada na areia, desculpa. Aí ele tornou a sair outro dia, viu aí que agora 2 hebreus brigavam entre si, e ele chegou perto deles e perguntou para o culpado, por que você está ferindo o teu próximo? Aí o homem respondeu para ele, quem é que te pôs por juiz entre nós? Você pensa em me matar como você matou aquele egípcio? Ele pensava que não tinha ninguém vendo, mas tinha. E aí Moisés teve medo e disse, certamente tudo foi descoberto. Aí o que ele faz? Verso 15, quando o faraó ficou sabendo o que tinha acontecido, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da presença de faraó e foi habitar na terra de Midian, onde ele se assentou junto a um poço. E é aí então que nós colocamos ali, que começa o plano de Deus. A educação no Egito fez ele ficar confiante, capaz, ao ponto de até matar um egípcio para salvar o seu povo, né? Depois tentar julgar um caso de confusão, tornou ele confiante e capaz. Mas na verdade, irmãos, é no deserto que ele aprende uma coisa, a ser humilde. Você vai notar isso. Ao mesmo tempo também que ele aprende que Deus não usa a nossa autoconfiança, mas Ele usa em nós a fé que nós temos no poder de Deus. Não adianta você estudar nas melhores faculdades, não adianta você falar bem, ser eloquente, como nós vimos lá como nós vimos cá em Atos capítulo 7, que no Egito ele aprendeu toda a ciência e se tornou um homem poderoso e eloquente. Não adianta você ser bom de palavra, bom de argumento, bom na arte, bom nas ciências. Não adianta você ser confiante em si mesmo, porque Deus não olha isso. Deus usa você pelo quanto de fé você tem no poder de Deus. Quem pode ler para nós 2 Coríntios 12,
versículo 9. Quem quiser ler bem alto para nós. 2 Coríntios 12, 9. Pode ler. Viu, irmãos? Aleluia. Viu o que Paulo está escrevendo? O Senhor diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele era forte, poderoso, diz Atos capítulo 7. Aprendeu a ser forte, poderoso, argumentador. Só que Paulo descobriu isso, que é na humildade que Deus usa. A minha graça te basta, porque Deus disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não usa alguém porque ele é poderoso. Deus usa alguém quando esse alguém reconhece que é fraco. Você sabia disso? Alguém postou lá na internet, eu vi lá no Facebook, acho que foi a Ana Silva que pegou de alguém, que mandou outro alguém, assim que a internet funciona. Alguém indo para oração, né? Igual um gatinho, não é? E saindo da oração, um bando de leão. É assim? Eu achei muito bonito aquilo. Assim, uns gatinhos, né? Tudo juntinho, e ele falando assim, sei lá o que, indo para a oração. E na volta da oração, um bando de leão. É assim, irmãos crentes. Você vai para a oração, aquele gatinho. Mas depois que você ora, fala com Deus, Deus fala contigo, você recebe graça e poder, sai de perto. Porque na oração, crente não é gatinho, crente é leão e sai de perto. Porque leão, quando rosna, você sabe como é que é. Está entendendo, não está, irmão? É na fraqueza que nós somos fortes. É na humildade, reconhecendo, nos humilhando e sendo humilde, que o nosso Deus nos faz fortes. É aí que nós somos fortes, é na fraqueza. Então Moisés foi para o deserto para aprender a ser humilde e aprender isso, que não é na autoconfiança que a coisa funciona. Por quê? Porque quando ele matou o egípcio, ele matou porque pensava que podia, eu posso, eu sou poderoso, eu tenho força. E você vai ver que ele tem força, sabe por quê? Nos versículos seguintes você vai mostrar que ele era um homem brutalmente forte. Por quê? Porque quando ele vai lá e vê as mulheres lá para pegar água, o que ele vai? Ele livra elas da mão dos pastores, dos camaradas violentos, e pega água para elas. Ele era um camarada truculento, forte, não chega perto de Moisés, que você se danava. Tanto que se o filme colocar lá um Moisés muito bonito, e sem preparo físico, está errado. Porque você está vendo aqui que ele era um camarada forte, matou um egípcio e enterrou. E cá na frente ele espanta os pastores para poder livrar as moças da mão deles, tá bom? Bem, pode passar para mim. Em Midian, ele já se mostra um herói outra vez ao livrar-se as filhas de Reuel, tá? Versículo 16, 17, fala assim, 16 ao 19, o sacerdote de Midian, irmãos, tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Aí, diz o versículo 17, que então vieram os pastores e as expulsaram dali. Olha bem, as 7 filhas de Reuel, vai lá no poço para poder dar água de beber às ovelhas delas, dos pais delas. Verso 17 diz que os machos pastores vieram e expulsaram as 7 mulheres dali. Olha que cena legal, hein? Homem sempre achando que pode, né? Expulsou elas. Aí o verso 17 diz que Moisés, outra vez, dando uma de herói, Moisés levantou-se, defendeu as 7 filhas de Reuel e, além de tudo, deu de beber água ao rebanho delas. O camarada era truculento. Ele sozinho, irmãos, defendeu. Aqui não fala quantos pastores, não é? Mas se fala pastores, era mais de um. E ele sozinho. Então, tá vendo? Quem viu a novela lá do Moisés lá? O Moisés era musculoso no filme? Eu não vi. Na novela? Ele tem que ser musculoso. Ele tinha que ser bem. Porque você viu que cá atrás ele matou um egípcio, enterrou, e agora ele defendeu a mulher dos pastores. E não era um, era mais de um, era de 2 para lá. O camarada era forte. 1 contra 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 7, não importa. Você está vendo, irmãos, um sentimento de, aquele negócio de herói, aquele negócio de força, aquele negócio de fazer justiça. Esses detalhes para nós são importantes, irmão, para você traçar o perfil do homem Moisés.
Porque a gente desenha ele, aquele desenho, aquele do filme, aquele que levanta o cajado, aquele barbudão, e que faz isso, deixa fazer. Mas aqui está o Moisés antes de ter o encontro com Deus lá na sarça ardente, lá no Monte Sinai. Então a gente vê que de fato ele amava a justiça, o dever o levou a socorrer aqueles que eram maltratados. Ele socorreu os seus irmãos lá, antes de fugir, e novamente podemos ver que Moisés tinha como características a coragem e a força física. Ele era forte e ele era corajoso. Um detalhe: Deus não chama covarde, Deus não usa covarde, Deus usa homem e mulher que tem coragem. E o Espírito Santo de Deus me manda te dizer que tem um punhado de covarde dentro das igrejas, e dentro da nossa igreja também tem. Sabe que tipo de covardia? Vou dizer, falta de coragem. Tem gente que não vai no hospital visitar um doente. Peguei punhado aqui, não peguei? Não gosto de ver ninguém sofrendo. Porque me dá um trem ruim quando eu estou perto do hospital. Viu, querido? Você pensava que coragem é só coragem de vir na frente e pregar, e sapatear, e orar, e pôr demônio para correr? Você viu? E nem vou pedir para levantar a mão, para você não ficar com vergonha, mas tem muito crente que não tem coragem de estar do lado do irmão e da irmã que está sofrendo, está doente, está morrendo. E a gente tem as mais bestas explicações. Porque eu lembro do meu pai. Porque eu lembro do meu irmão. Porque o hospital é lugar de coisa triste. Porque o hospital tem gente que morre. Irmão, coragem. Moisés mostrou que era um homem corajoso. Ele enfrentou lá com toda aquela força. E a gente precisa buscar de Deus coragem para poder servir, libertar os cativos, como aqui eram aquelas mulheres. Pode passar para mim. Os versos 21 e 22, irmãos, porque nós paramos no de cima, porque a gente vai ver aqui o seguinte, olha, que tendo as filhas voltado, verso 18, tendo as filhas voltado para o seu pai, ele perguntou: minhas filhas, por que vocês voltaram tão depressa? Elas responderam: olha, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Quem era o egípcio que elas estavam dizendo que livrou das mãos dos pastores? Moisés. Deixa eu te fazer uma pergunta. Moisés nasceu no Egito ou ele nasceu em Canaã? Hein? Então ele era egípcio ou não era? Era. Nós acabamos de ver que ele nasceu lá. Mas na cabeça de muita gente ele não era egípcio. Ele era egípcio de nascença. E ele só era hebreu de sangue. É tipo as minhas meninas, bom exemplo que eu estou dando. Daniela e Raquel não são brasileiras, mas são brasileiras de sangue, porque são filhas de brasileiros. Mas é a mesma coisa, acabou vindo aqui na hora, deu certinho. É isso. Talvez você nunca tinha imaginado que Moisés não era hebreu de nascença. Ele era egípcio de nascença, nasceu dentro do território egípcio, na época da matança de criança, Deus o livrou da morte. De hebreu, ele tinha o sangue, pai e mãe da tribo de Levi, só. Dupla cidadania. Egípcio e hebreu, porque é filho de hebreu, mas nasceu em território estrangeiro. Então quando a Bíblia diz assim, que as meninas viraram: pai, nós chegamos mais cedo, foi porque um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Sim, ele era egípcio. E ainda tirou água para dar de beber ao nosso rebanho. Aí no versículo 20, diz que ele perguntou às suas filhas: e onde está ele, gente? Por que você deixaram o homem lá fora? Chama ele para comer pão. Agora eu quero que você preste atenção no que era o casamento no Velho Testamento. Eu gosto dessas coisas. O casamento hoje é o quê? É um ritual danado. Você tem que ter dinheiro para pagar. Eu nem sei quanto custa um casamento no cartório. Quem sabe? Hoje está custando quanto um casamento no cartório? Você casou agora? Quanto é? Quanto? No cartório. 380 no cartório. Isso não está incluído a roupa que a noiva usa e que o noivo... Eu não sei porque essa besteira de comprar roupa nova para ir lá assinar um documento e tirar foto. Mas tudo bem.
Só documento 300 e qualquer coisa. Você vai lá, paga, corre um papel durante quanto tempo? 45 dias? 35 dias? 30, 35? Corre lá o papel, aí eles te mandam que você pode casar, aí você vai, olha que ritual, dinheiro, tempo e papelada. Mas eu gosto de ver que com Deus a coisa era diferente. Olha como é que era o casamento aqui. Verso 20, quando o pai, o velho, mandou chamar Moisés para entrar e comer, verso 21 diz, Moisés aí concordou em morar com ele, com aquele homem. Isso quer dizer que entre chama o homem para comer pão conosco e Moisés concordar para morar com ele, teve uma conversa aí, tipo, mora conosco. E ele disse que no versículo 21 que ele concordou em morar com aquele homem. E ele dá para Moisés sua filha Zípora. E o verso 22 diz que Zípora deu à luz um filho. Claro que teve um tempo aí de no mínimo 9 meses, né? Por isso que eu estou te falando. Você tem que ler a Bíblia com cuidado. Aí Moisés tem um filho que ele põe o nome de Gerson e disse, eu sou peregrino em terra estranha. Mas você viu como é casamento aqui? Foi tranquilo, foi bonito? Simples assim. Por que a gente complica a coisa, né? Hoje é tão complicado e é caro, R$380, né? 380 por aí. Roupa. Aliança de ouro. Misericórdia, né? Eu vou fazer 25 anos de casado ano que vem. Estou orando a Deus para trocar essa aliança aqui por uma largona bonita. Diz que a aliança de 25 anos é diferente, é? Tem alguma coisa nela, fiquei sabendo, é verdade? Hein? É isso, é um trem. Ah, tem mesmo. Um rapaz me mostrou lá. É um trem branco assim. Ah, tá claro, por isso que chama boda de prato, cabeça minha também. Mas qualquer coisa a gente pinta esse trem de tinta branca também, tá certo, né? Bem, por que eu estou dizendo isso? Só para você ver como é que são as coisas na palavra de Deus. Que simplicidade. E eu tenho discutido com algumas pessoas com relação ao casamento. Porque existe um debate muito grande entre o que é casamento e o que não é. Sabe o que eu noto no Velho Testamento? O Novo fala de casamento, mas já não mostra rituais de casamento. Mas sabe o que eu noto o casamento na Bíblia? Era simplesmente esse acordo. O camarada gostava de uma moça, a moça gostava de um rapaz, sei lá. E aí os pais combinavam o casamento, tinham a bênção dos pais, eles se casavam e não havia documentos e mais documentos. Mas a Bíblia também não mostra que eles brigavam, se unhavam e separavam. Era uma combinação e que aquilo durava para sempre. Porque tem tanto papel e tanta separação. Porque o coração das pessoas não estão compreendendo o que Deus tem, quais as bênçãos do casamento. Talvez tem tanto documento, tanto papel, tanto dinheiro que as pessoas gastam, mas não tem um coração voltado para casar, viver até que a morte nos separe, envelhecer junto, ficar mochibento junto, ficar careca junto e morrer junto, se possível. Não existe isso. Eu preocupo com os casamentos que eu faço, e o último que eu fiz foi da lindeza ali dos nossos irmãos. Sábado que vem eu vou fazer outro na Império Dourada. Eu preocupo com os casamentos porque gasta muito, não gasta? Gasta muito. Às vezes já se entra endividado no casamento, mas os corações não estão colados e apegados, que deveria ser o único foco do casamento, é a vivência. A única coisa que as pessoas deveriam pensar no casamento é: eu quero viver contigo até que a morte nos separe. Nada mais. Sabe aquela piada antiga? Eu moro contigo debaixo da ponte. Precisa ser revisto, isso precisa voltar a ser a realidade do casamento. Eu sinto frio com você. Não, mas vamos viver junto. Nós remendamos a nossa roupa quando rasgar, mas nós vamos viver junto. Eu te ajudo a pagar as dívidas, mas nós vamos casar. Querido, casamento é puramente vivência, e mais nada. Está dando errado e tem dado errado por causa da vivência. As pessoas não estão entrando para viver, estão entrando para uma aventura. Por isso que tem que ter tanto papel e tem que gastar tanto dinheiro.
Só estou pensando com você, tá, irmão? Não estou bravo nem um pouco. Cada um casa e vive do jeito que quer. E eu estou querendo criar aqui na igreja um congresso, um evento, a partir de uma frase que eu falei aqui. Estou orando a Deus. Sabe qual a frase? Fazer em 2 tempos. Fazer um evento com o seguinte nome: minha esposa é minha melhor amiga. Topa, Aninha? Porque é assim que eu vivo com a minha esposa. E depois a gente faz um. Meu esposo é o meu melhor amigo. Para a gente começar a plantar uma semente da vivência. Para a gente começar a viver um com o outro, não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. E se amanhã ele cair numa cadeira de roda, ele é o meu melhor amigo. E se amanhã ela cair numa cadeira de roda, ou se ela, sei lá, aconteceu o que for, ela é a minha melhor amiga. E eu não vou trocá-la por 2 de 20, como diz lá fora. Vivência. A maioria de nós ainda está naquela de chupar a laranja e jogar o bagaço fora. A gente acaba com a vida do nosso marido ou da nossa esposa, e quando está um bagaço porque nós acabamos, o que a gente faz? Chuta e troca por outra ou por outra. Não é assim. Aqui eu vejo, eu babo com esse casamento doido igual esse assim, eu babo com o casamento de Isaac. Você lembra o casamento de Isaac? A mãe de Isaac morreu, aí o pai de Isaac fala, vai lá, busca uma esposa para o meu filho, lá do meu povo, que eu não quero que ele case com estranho. Aí Isaac, o camarada está vindo com a noiva de Isaac, e quando ela vê de longe lá, aquele homem lá, e pergunta, quem é aquele? Aí o patrão diz, aquele é o meu senhor, ou seja, aquele é o teu noivo, o homem que você vai casar com ela. Ela põe o véu para ninguém ver, e a Bíblia relata que o casamento foi o seguinte, na que ele viu a mulher, ele apaixonou por ela, levou a mulher para a tenda dela, da mãe dele, nem precisa dizer o que ele fez com ela lá na tenda, não é? Casou, e viveram felizes, só a morte separou eles, sem papel, sem documento, sem gastar dinheiro, vivência, querido, honrando a Deus, honrando o ato chamado casamento, o ato que na verdade não tinha ritual nenhum, era pegar e levar para a tenda e glória a Deus, aleluia, só isso. Será que nós estamos prontos, irmãos, para esse nível de responsabilidade com o outro? Hein? Será que os meninos aí, solteiros, e nós casados, estamos preparados para esse nível de amor pela mulher com quem nos casamos, ou pela mulher com quem você vai se casar? Será que você está disposto a honrá-la ao ponto de não tocar nela, não desonrá-la até o casamento, porque você ama, sabendo que ela é tua irmã, ela vai para o céu, você também tem que ir? Vivência, honra na convivência. A gente precisa voltar, irmãos, a aprender o que é honrar uns aos outros. Isso aí é que é casamento. Casamento não é papel, casamento não é gastar dinheiro, casamento é honra. É isso que eu vejo aqui nessa coisa, essa cena rápida assim, não é que foi rápido, igual eu falei para vocês, demorou, mas esse ensinamento dessa rapidez nos mostra, querido, que não precisa nem registrar o ritual. Casamento não é ritual, casamento é honra, é respeito, é amor, como diz lá em 1 Coríntios, tá? Tá bravo? Diz amém. Mas você está entendendo? Honra a tua noiva, viu, Letinho? Os meninos que namoram, é só o Letinho que está namorando? Acho que é, né? Honra a tua noiva, honra a tua namorada, que ela te honre. E nós, esposos, vamos honrar nossas esposas, e as esposas vão honrar os seus maridos. Casamento é só vivência, não é papel não. Aquele papel lá eu ponho fogo nele, não é o que eu quiser. Não é assim, irmãos? Amém, irmãos? Não é? É ou não é? A gente põe fogo naquilo, não quiser. É igual isso aqui, ó. Por isso que eu falo direto quando eu estou fazendo casamento, quando você olhar para essa aliança, lembra da aliança que você fez com Jesus, porque casamento é honra. Casamento não é aliança no dedo, casamento é aliança no coração. Você é do seu esposo é seu, e não precisa ficar mostrando para ninguém não. Honra, tá? Tá vendo ali, ó? Tá vendo como é que foi simples? Bem, mas na verdade, irmãos, que assim que ele recebe Zípora por mulher e ele tem esse filho, a Bíblia mostra para nós que enquanto ele vivia feliz na sua nova casa,
né, morando em Midian, o povo deles amargava no Egito. E o povo de Israel clamava ainda mais pelo socorro de Deus. E Deus então resolveu ouvir o choro do seu povo. E ali termina, tá, irmãos? No versículo 25. Diz a palavra assim que, depois de muitos dias, verso 23, morreu o rei do Egito e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão. E por causa dessas servidões clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão. Agora, pode passar para mim, irmãos? Porque ao ouvir as orações de Israel, Deus se lembra das promessas que ele fez a Abraão, diz a palavra. Agora, chama a atenção o fato da Bíblia dizer que Deus se lembrou. Por quê? Porque Deus esquece de alguma coisa? Não. Mas eu quis dar uma paradinha aqui, já que nós estamos no final do estudo, só para te mostrar. Existe uma coisa chamada, na linguagem, chamada antropomorfismo, que é atribuir a Deus ou a qualquer divindade características humanas. Por exemplo, Deus, por ser divino, ele não tem as características que nós temos. Mas aí atribui-se a Deus, através do antropomorfismo, características de ser humano. É por isso que esse texto fala que Deus se esqueceu, porque Deus não se esquece, e Ele não pode esquecer de nada. Não pensa que Deus esqueceu de você, que Ele não esquece. Quando a Bíblia fala que parece que Deus esqueceu, e nesse caso Deus se lembrou, não é que Deus havia esquecido, é que na verdade, isso está querendo mostrar para nós que chegou o tempo e a ocasião apropriada para Deus agir em favor do povo. Não é que Deus esqueceu e agora eu me lembrei. Deus não se esquece, é que esse era o tempo e o tempo de Deus agir. Por isso que fala, Deus se lembrou, chegou o tempo, agora é a hora. Porque Moisés cá atrás tentou, matando um egípcio, que o povo soubesse que ele ia libertar. Não era o tempo, não deu certo, o plano foi frustrado. Deus queria que ele fosse para o Egito, passasse um tempo. Agora Deus, então, diz a palavra que Deus ouviu o povo, Deus se lembrou e ouviu. Isso é uma figura de linguagem, uma forma de linguagem, chamada antropomorfismo, que está atribuindo a Deus uma característica humana, que é a de se esquecer. Porque quando diz que ele se lembrou, na verdade quer dizer que chegou o tempo e a ocasião apropriada, então ele vai agora atender ao clamor do povo de Israel, que durou muitos anos. Agora Deus vai atender aquele clamor, vai trabalhar agora dentro desse plano dele de salvar o povo. Pode passar. Agora eu quero aplicar isso para nós. Olha, como crentes, para a gente encerrar, tá, irmãos? Como crentes, nós ficamos felizes em saber que Deus nunca se esquece de nada, muito menos dos seus escolhidos. E de acordo com o decreto da sua aliança, daquilo com que Deus fez de aliança conosco, Ele redime, Ele preserva, Ele chama e Ele guarda cada viva alma. Ele não se esquece de ninguém, nenhuma pessoa passa desapercebida aos olhos do Senhor. Tanto que a Bíblia diz que não cai uma folha sem a permissão de Deus, não cai um fio de cabelo, tanto que Deus fica falando direto, por que você está ansioso? Não fica ansioso por coisa alguma, tá? Não fica ansioso. Deus, assim como cuida do passarinho, cuida do lírio nos campos, Ele cuida de ti, Ele te veste, Ele te cuida, não fica ansioso, Ele não esquece, tá? Deus nunca se esqueceu de você. Agora, talvez, você tenha se esquecido de Deus. Nunca se esqueça disso, Deus não esqueceu de você, não. É a gente que esquece de Deus. A gente começa num embalo tão bom com Deus, aí de repente, a gente esquece de Deus. Deus não esquece de você e nunca vai esquecer. Quando você parecer que Deus esqueceu de você, eu quero que você lembre disso. Ele não esquece. Você que esquece dele, ele não esquece de você. Pode passar. Anime-se. Mesmo durante grandes dificuldades ou longos períodos de trabalho, aparentemente sem efeito nenhum, você está trabalhando duro e Deus parece que não está fazendo nada, Deus está levando a cabo os seus planos. Como o barro que gira na roda, nós nunca sabemos quais serão os desígnios ou os projetos do oleiro, que é Deus. Vocês entenderam lá como o barro que gira na roda, não é? Entenderam, irmão? Quem aqui já viu, nem que seja na televisão, como é que o camarada faz um vaso de barro de verdade, não é assim? É uma máquina, algumas até no pé, o camarada fica batendo assim,
Aí aquele pedal faz girar uma roda onde está o barro. Aí ali, a plasta de barro ali em cima, e girando, a roda girando, o oleiro com toda a técnica vai e faz o vaso que ele quiser. Faz um vaso, vai moldando o barro, e enquanto a roda vai girando o barro, o oleiro vai trabalhando. Por isso que nós colocamos aquilo ali, ó, como o barro que está girando lá na roda. Assim é você na mão de Deus girando. Você não sabe como é que vai ser. Para que lado Deus vai te apertar mais? Eu tinha que ter colocado um filminho ali para você entender melhor. Você sabia que se o camarada apertar muito o barro aqui, vai sair uma figura, um desenho. O oleiro sabe o que ele quer fazer. Ah, eu quero fazer um jarro assim. Ele aperta o barro. Você não sabe se Deus te apertar, para que lado que vai espremer? Você é o barro, eu sou o barro. O oleiro é quem está lá em cima. Amém, igreja? Então, na hora que ele te espremer de um lado, deixa ele espremer. Você não sabe, olha lá, ó. Nós não sabemos quais são os desígnios e nenhum projeto do oleiro. Ele quer fazer o que contigo? Quer fazer um copo? Um jarro assim, um jarro maior? Quer fazer um jarro com várias molduras? Um vaso com um movimento só? Um vaso reto? Você não sabe. Para que você está se atrevendo a não aceitar quando Deus está te apertando ali o barro? Não é, irmãos? Hein? É ou não é? É assim que Deus está fazendo com Moisés. Ia morrer, a mãe dele conseguiu salvá-lo na água. Cai na mão da filha de Faraó, a filha de Faraó manda ele voltar para dentro de casa. É criado com a mãe. Quando já fica grandinho, a mãe dele entrega ele para a madrasta, a filha de Faraó. Ela pega e ensina ele em toda a sabedoria do Egito. Aí o menino completa 40 anos, vai lá, mata um egípcio, volta para casa, no outro dia ele vai lá, é descoberto, foge para a terra de Midian. É Deus apertando o barro. Na terra de Midian ele aprende muitas coisas. E agora Deus resolve ouvir o clamor do povo. Querido, você não passa de um barro nas mãos do oleiro, que é Deus. Deixa ele espremer do jeito que ele quiser. E vamos ver o que ele vai fazer de ti. Amém? Pode virar para nós aí e nós vamos orar encerrando. Amém, queridos? É isso que nós estamos vendo no livro de Êxodo. Depois da semana que vem, se Deus der graça, você vai ver Moisés tendo a experiência com Deus. E esta é fundamental para ele voltar e se levantar como um grande líder para salvar o povo de Israel. Claro que tem muitas coisas a acontecerem, mas nós vamos continuar observando o que a Bíblia tem para nos ensinar. Permita que Deus, irmãos, faça assim com você. Permita que Ele te conduza de um lado para o outro, mas nunca saia das mãos de Deus. Nunca saia das mãos do oleiro. Fica firme. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus fazer o que Ele quer na tua vida. Mas não desvie dos caminhos do Senhor. Nem para a direita e nem para a esquerda. Vocês vão ver o quanto que Deus é perfeito, tá? Siga o caminho de Deus. Não saia dele. Mas vocês vão ver o quanto que Deus é preciso naquilo que Ele faz. O fato de Moisés não entrar na terra de Canaã, só ver a terra de longe, me dói o coração. Mas ali mostra o quanto Deus é rígido e rigoroso nas suas decisões. Amou Moisés, falou com Moisés como não falou com homem algum, mas não deixa Moisés entrar na terra. Deus é um Deus tremendo, né? É bom estar na mão desse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar?